Olá amigos, vamos à nossa videonagem de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 14 de julho. O Bovespa apresentou boa alta de 1,62%, conseguindo fechar acima aqui da região de topo anterior, topo mais alto de uma tendência de baixa, topo aqui por volta dos 55 mil pontos. É uma sinalização positiva? Sim, é uma sinalização positiva. Ibov está em tendência de alta de curto prazo? Está em tendência de alta de curto prazo. Ótimo. Só que o momento que eu vejo aqui, onde o Ibov está nesse momento, eu vejo um risco maior, na realidade um momento operacional mais difícil em termos de swing trade. Por quê? Porque o Ibov, apesar de estar dentro de uma tendência de alta de curto prazo, encontra-se mais esticado para cima, o que não significa dizer que não vai continuar subindo, que não vai subir mais. Mas a relação risco-ganho fica difícil de ver nesse momento uma melhor relação risco-ganho para compras nesse momento em diversos ativos. Então seria mais interessante aguardar uma devida correção deste último movimento de subida para buscar operações na ponta compradora a favor da tendência. A outra alternativa, quando eu falo operacionalmente mais difícil nos próximos pregões, é buscar a operação contra a tendência. Ou seja, teria que arriscar um pouco mais para buscar alguma operação contra a tendência na ponta vendedora. Então, por esse motivo, é o que eu digo que o momento operacional fica mais difícil para o swing trade. No mini índice, cheguei a recomendar duas operações do pregão de hoje, mas elas não foram executadas. Candle de indefinição no dia, se a gente olhar para o G60, ficou um pouco mais travado nas primeiras horas de pregão, ameaçou romper para cima, voltou para baixo, engatando aqui um movimento de baixa, e dentro dessa expectativa até de ter esse movimento de baixa aqui, podendo perder até a mínima do dia, foi onde eu recomendei a possibilidade de operações da ponta vendedora, só que elas não foram acionadas, gerou um forte candle para cima e também depois de romper não deu sequência, volta para baixo, faz um candle aqui mais de indefinição, ainda está fazendo esse candle, está na última hora de pregão, mas enfim, um candle de indefinição no gráfico diário, trazendo a possibilidade ainda de poder vir a fechar esse gap aqui, que tende a funcionar como suporte, 55.345. Ficaremos atentos aí a partir do próximo pregão, em busca de oportunidades mais claras no mini índice. No PETR4, o dia foi de alta de 2,82%, conseguiu fazer o que a gente tinha mencionado, de poder romper ali o topo anterior, na faixa dos 10,80, bateu praticamente nos R$11, R$11 agora no número redondo, funcionando como resistência. A gente olhar aqui um pouco mais para trás, em cima de PTR4, a resistência mais clara pela frente seria lá por volta dos 12,32, mas como eu já mencionei, movimento bem prolongado para cima no gráfico diário. Mais interessante em termos de relação risco-ganho seria acontecer um movimento de baixo no gráfico diário para fazer compra a favor da tendência. E aí risco mais alto seria buscar venda em cima de PET, principalmente no decorrer da próxima semana, se ela gerar aqui uma formação negativa, ou seja, perder força nesse movimento de subida e gerar alguma sinalização de topo no gráfico diário, seria a operação contra a tendência. Na Vale 5, o dia foi de queda de 2,47%, alguns ativos começaram a gerar perda de força, a Vale vem dentro do movimento de subida, essa seria uma alternativa de operação da ponta vendedora, que eu já mencionei na análise do Ibov, é uma operação contra a tendência, apesar de ter sido uma boa sinalização, um engolfo de baixa, só que é um engolfo de baixa contra a tendência. Essa sinalização é mais relevante quando você está atuando a favor da tendência. Nesse momento, para fazer essa venda, teria que já um suporte pela frente, não só desse topo, são 3 suportes ali já de forma imediata, sem contar o gap. Então tem um risco um pouco maior na venda, mas seria uma alternativa aí de venda aí contra a tendência Vale 5 na perda da mínima do pregão de hoje, R$ 13,73. Na sequência nós temos aqui para comentar a BBSE3. Eu cancelei a entrada nessa ação porque ela pulou o nosso preço de entrada, que eu tinha comentado na última videoanálise, e eu optei por não sair, vamos dizer assim, correndo atrás do preço depois da abertura do pregão, porque havia a possibilidade de poder gerar aqui algum recuo, bater nessa região e depois voltar a subir, ou mesmo depois que ela chegou um pouco mais acima, eu já não olhava com bons olhos se ela voltasse a recuar. Então fiquei mais para aguardar esse ativo no próximo movimento de recuo. Se esse rompimento tivesse acontecido no primeiro ou no segundo candle do movimento, valeria até a pena buscar essa entrada um pouco mais acima. Mas como na minha avaliação ele estava acontecendo, já que se a gente computar o candle de hoje no sexto candle do movimento de subida, traz um risco maior de se buscar uma operação mais acima, era um risco um pouco maior, pelo menos na minha avaliação, para entrar um pouco mais acima nesse ativo. Então optei por ficar de fora e cancelar essa entrada, avaliar aí o próximo movimento, a próxima movimentação para baixo do papel, em busca de oportunidade na ponta compradora após restabelecer a sua tendência de alta. A BEV3
É um ativo que traz a possibilidade de compra, está dentro de uma correção, a correção está curta, é um ativo que não tem uma tendência clara definida nesse momento. Se a gente vê, está dentro de uma resistência ali agora, tem um suporte definido aqui nessa região, algo semelhante a um retângulo aqui, pegando aqui o teto aqui e a base desse retângulo aqui nesse ponto. Então, dentro dessa possibilidade de poder romper essa região, seria interessante ter mais alguns pregões aqui para depois ganhar força e sair rompendo aqui esse patamar, buscando alguma compra de fundo ascendente em cima de ABF3. A operação mais arriscada nesse momento seria simplesmente já comprar no próximo pregão se superar os 19,20, pois uma possível correção do Ibovespa tende até a atrapalhar essa movimentação aqui para cima do ativo. CCRO3 é algo semelhante. CCRO3 é ativo que eu já comentei nessa semana. Se ela conseguisse anular essa formação de topo aqui, desse candle aqui, não fez isso, gerou um movimento para baixo, está dentro de uma tendência para mim mais indefinida, chegou a perder a sua tendência de alta quando perdeu esse fundo, mas não deslanchou ainda para baixo, não confirmou a tendência de baixo, confirma a tendência de baixo se perder essa mínima aqui localizada na faixa dos R$ 15,62, vem fazendo uma movimentação para baixo, uma correção maior no meu modo de ver de toda essa subida, isso a favor de uma tendência de alta no gráfico semanal, e aí traria a possibilidade de quê? De arriscar compra na superação da máxima do pregão de hoje. Não está esticado para cima, mas como eu disse agora há pouco em cima de ABF3, é o risco maior de operações nesse momento na ponta compradora, uma correção do Ibovespa, ou seja, uma movimentação para baixo do Ibovespa pode atrapalhar, ou seja, o andamento aqui de uma operação na ponta compradora em cima de CCRO3, lembrando que a gente estaria fazendo uma compra ainda dentro de uma tendência indefinida, apoiada mais numa tendência de alta no gráfico semanal. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela está sendo útil para você de alguma forma, desde já agradeço aí sua valiosa audiência e até o próximo pregão.